A paz, a graça aos amados irmãos e irmãs e aqueles que nos acompanham. Hoje vamos falar sobre um dos distintivos mais preciosos da Igreja de Deus, o evangelismo. Nos baseamos em Marcos capítulo 16, verso 15, onde disse Jesus: "Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura." Aqui fala da igreja que ganha almas, né? Nós vivemos dias em que há muita correria, distrações e crises, mas a missão da igreja do Senhor continua a mesma: levar Jesus às pessoas. Evangelizar não é um evento, como algumas pessoas podem pensar, né? É um modo de viver. E nessa ministração vamos ver como o Espírito Santo nos chama, capacita e nos envia a ganhar estas almas para o reino dele, para o reino de Cristo. Você já se perguntou por que Deus salvou a minha alma, a minha vida e me deixou aqui nesse mundo? A resposta é simples: para que outros sejam salvos através de você. Jesus chamou a sua igreja para proclamar o Evangelho, mas em todo lugar onde houver uma alma necessitada, né? Então, desde o Pentecostes, onde houve o derramamento do Espírito, a Igreja do Senhor tem como marca o fervor evangelístico. E a nossa identidade é inseparável da chama missionária, né? Evangelizar é expressar o amor de Deus, é obedecer a Jesus e participar da colheita do reino. Vamos orar? Querido Senhor, eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho, pedimos o teu Espírito Santo para nos guiar em toda essa palavra que vamos meditar, que possamos entender e aplicar em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, que teu Espírito Santo presida esse momento. Amém. Hoje vamos refletir sobre 8 fundamentos do evangelismo bíblico pentecostal. O primeiro está em Mateus 28, 19 a 20. Um mandado divino aqui está dizendo, né? Quando Jesus fala assim: "Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Pensa aí num comandante, um militar, enviando seus soldados para a missão mais importante da história. O ide do Senhor aqui é um verbo de ordem. Não está falando sobre opção aqui, está uma ordem, né? Assim como o bombeiro entra nas chamas para salvar vidas, o crente entra no mundo para resgatar almas. Evangelizar não é tarefa para alguns, é um mandamento para todos. Evangelizar não é escolha, é obediência. Então vamos obedecer, né? E Deus não nos envia sozinhos. Ele nos dá poder para cumprir essa missão. Vamos para o segundo. Atos capítulo 1, verso 8. "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha." Aqui, os discípulos são capacitados pelo Espírito Santo. Eles eram fracos, temerosos, mas quando receberam o poder do alto, do Espírito Santo, o Pentecostes transformou em homens simples em mensageiros poderosos. Imagine um microfone, ele desconectado lá da mesa de som, da caixa de som, ele é inútil. Mas quando você conecta ele lá na mesa, na caixa, ele tem uma utilidade tremenda, né? As pessoas vão escutar a sua voz
clara e potente, né? Assim, o crente sem o Espírito Santo, ele não tem voz espiritual, é como se fosse isso que acabamos de falar, é um microfone desconectado da caixa de som. Então vamos buscar o revestimento do Espírito Santo. Ele é quem te dá poder para testemunhar. O evangelismo sem poder é discurso. Agora, com o Espírito é impacto. Esse poder se manifesta quando há compaixão pelas almas. Então temos que pensar nisso, pensar nas almas que estão se perdendo, né? Então o evangelismo nasce de um coração compassivo. Olha só, em Mateus capítulo 9:36, é o nosso terceiro fundamento, né? E Jesus, olhando a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus via as multidões com lágrimas nos olhos. A compaixão foi o motor de cada milagre e pregação do Senhor Jesus. Imaginem um médico verdadeiro, ele sente a dor e o sofrimento dos seus pacientes. O cristão sente a dor pelas almas perdidas. Peça a Deus que lhe dê olhos espirituais para que você possa ver como ele vê. Sem o amor, o evangelismo é vazio. Um coração que não se compadece não evangeliza. Quando o amor nos move, o evangelismo se torna uma urgência. Vamos para o quarto, né? Ponto aqui da nossa meditação. Romanos capítulo 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Milhares de pessoas vivem e morrem sem ouvir falar de Jesus, sem ouvir falar do Senhor. Hoje a população mundial está em torno de 8,2 bilhões de pessoas na Terra. Destes números aí, só apenas 2,6 bilhões se identificam como cristãos. E a segunda religião é o islamismo, que está crescendo, que já está em 2 bilhões. Então o evangelismo é urgência. É urgência, porque bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Cristo. E hoje tem uma tecnologia, tem traduções bíblicas para vários idiomas. Mas a importância da gente usar esses meios para alcançar povos não alcançados, povos distantes. A fé, ela vem pelo ouvir. Sem pregação não há salvação, né? É como um alarme que toca na madrugada, desperta quem está em perigo. O evangelismo é o alarme de Deus ao mundo. Faça hoje o que Deus te mandou fazer. Amanhã pode ser tarde demais. Cada alma sem Cristo é uma urgência eterna. E para atender essa urgência, Deus levantou a igreja. Nosso quinto fundamento. O evangelismo é a missão da igreja. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Paulo diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Paulo não via o evangelismo como escolha, mas como um dever sagrado. A igreja existe para ser missionária. Uma lâmpada dentro da tua casa, ela não foi feita para decorar, ela tem uma utilidade, ela foi feita para iluminar. A igreja que não evangeliza perde o propósito de existir. O evangelismo é o coração pulsante da igreja. Então vale a pena evangelizar, né? E esse coração bate através do testemunho de cada crente. Vamos para o testemunho, que é o nosso sexto fundamento. Mateus 5,14. Vós sois luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre montes. Jesus está falando aqui de luz. Luz não se esconde, não tem como se esconder, né? Ela revela e atrai. O testemunho visível é uma forma de evangelismo. É o melhor sermão, é uma vida transformada. É um bom exemplo. Pensa nisso aí, meu irmão, minha irmã. Viva de tal maneira que as pessoas que te veem desejem conhecer o Senhor, o Deus que você serve. O mundo lê o Evangelho através da sua vida, das nossas vidas. Ok? Então vale a pena testemunhar, né? E quando o crente testemunha, os frutos aparecem. João capítulo 15, verso 16, nos diz assim: Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Está falando de frutos, né? O fruto que permanece é o salvo que persevera em Cristo. O verdadeiro evangelismo gera discípulos, não apenas convertidos momentâneos, né? Ele é como uma árvore saudável, ela é reconhecida pelos frutos constantes. Então você acompanhe, ensine, ame os novos convertidos. O discipulado é o prolongamento do evangelismo. O evangelismo verdadeiro gera discípulos, não números. Então vamos prezar por isso, né? Vamos dar frutos, frutos dignos de arrependimento, de mudança de vida, de transformação. E tudo o que fazemos deve convergir para um propósito maior. Qual é? Glória a Deus, glorificar o nome do Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Lucas 15, verso 7. Assim vos digo que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Cada alma salva é uma celebração no céu. O evangelismo culmina em adoração. A alegria do pai é ver os filhos voltando para casa. Quando um filho perdido volta, o pai não o condena, o abraça. Ganhar almas é participar da alegria celestial. O evangelismo é o louvor mais alto da terra. Estamos chegando ao final da palavra. O evangelismo é o sinal de vida espiritual da igreja. Nós fomos salvos para salvar, chamados e enviados para servir. O Espírito Santo reacenda em nós a chama missionária que marcou o início da Igreja de Deus. A igreja que evangeliza continua viva e queremos permanecer vivos. Então vamos evangelizar, né? Mas a que se cala morre em silêncio. Oremos aqui finalizando. Querido Senhor, graças pela participação de cada irmão, de cada irmã, de todos que aqui estiveram conosco. E oramos também por aqueles que não puderam estar conosco também. Senhor, renova em nós o amor pelas almas. Dai-nos compaixão, ousadia e poder do Espírito Santo para testemunhar de Ti com fé e autoridade. Faz-nos instrumentos de salvação, boca do Teu Evangelho e luz para este mundo, querido Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, foi muito bom estar com vocês. E até uma próxima, se assim o Senhor nos permitir. Muita paz e presença do Senhor na sua vida.